Então tem que haver a nossa participação no milagre que a gente quer, na justiça que a gente quer. Mas aqui no caso, Ana, olha só, o marido dava uma porção, o marido sacrificava por ela e dava uma porção excelente porque amava ela, ainda que o Senhor havia cerrado a madre. Ou seja, Deus foi quem impedia Ana de ter filhos, não era o diabo. Às vezes acontece coisas na nossa vida que você diz, está amarrado, é o diabo. Você diz que é o homem, e às vezes não é. Às vezes é Deus que não deixa acontecer o que acontece, para a pessoa não se acomodar. Deus fechou a madre de Ana, não porque Ele queria ver Ana sofrendo humilhação, mas porque Ele queria que Ana se levantasse e justificasse a sua fé com uma atitude, porque a fé sem obras, ou seja, a fé sem atitudes é morta. Você está entendendo? Sim ou não? Então, diz o versículo 6, e a rival excessivamente, ou seja, com excessos, a provocava para irritar, porque o Senhor, segunda vez, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, quem impedia Ana de ter filho era Deus. E por que Deus estava permitindo aquilo? Deus não causa o problema, mas Ele permite. Por que Deus estava permitindo? Para que a pessoa entenda que Ele não vai se mover na vida dela por lástima, ou por pena, ou por dó, senão pela fé. Então, olha o que aconteceu no versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Olha só o que Ana fazia. Olha qual era a reação de Ana diante daquela injustiça. Porque era injusto que a outra, que a rival, a irritasse, a humilhasse, pelo fato dela não ter filho, pelo fato de Deus não permitir ela ter filho. Então aquilo era injusto. Mas qual era a reação de Ana? Depressão. Ela entrava em depressão, porque chorar e não comer são sintomas do quê? São sintomas do quê? Sintomas de depressão. Então ela não comia e ela vivia chorando. Ela entrava em depressão, e isso não mudou a vida dela. Isso não resolveu o problema dela. Então diz aqui a Bíblia no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Quer dizer, quando eu vivo chorando, lamentando, reclamando, murmurando, isso mostra para Deus que o meu coração está mal, que a minha fé está doente, que a minha fé está enferma, e eu não posso apresentar a Deus uma fé doente para receber resultados sãos. Se eu quero resultados sãos, eu tenho que apresentar uma fé sã, uma fé boa, uma fé firme, uma fé forte. Então Ana, ela estava lá com essa fé, com o coração doente. Então o marido disse para ela: não te sou eu melhor que 10 filhos? Quando o marido falou isso, então olha, observa, você tem que ler a Bíblia nas entrelinhas e prestar atenção na pontuação. Então veja, no início do versículo 9, o que diz? Diz assim: então Ana se levantou, vírgula. Então Ana se levantou, a vírgula indica uma pausa. Então Ana se levantou. A Bíblia faz questão de reforçar que Ana se levantou. Enquanto ela estava chorando, não comia, estava depressiva, resolveu o problema? Resolveu o problema? Quando resolveu o problema? Quando ela se levantou. Se você não se levantar e vir para o altar, o problema vai continuar sendo seu. Quando você se levanta e vem para o altar, o problema deixa de ser seu para ser problema de Deus. E eu te pergunto, tem algum problema que Deus não possa resolver?